Caralho, bateu uma onda forte, tô vendo uma cara em cima do poste. Caralho, bateu uma onda forte, tô sentindo rato dentro do meu short. Tô meio interesseiro, vou te deixar forte. Vai fumar maconha segurando meu malote. Caralho, a Lola tá forte. Caralho, a Lola tá forte. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriel Falatore, esse aqui que vos fala. E hoje vamos falar sobre Lei Magnitsky, esse tema maravilhoso que está sendo como música no ouvido de várias pessoas que já se sentiram oprimidas no Brasil por conta desse careca aqui, ó, filha de uma puta, entendeu? E essas pessoas podem se sentir um pouco mais confortável porque a justiça está sendo feita, tardia, mas está sendo feita. E sem mais enrolação, vamos lá para a matéria de hoje. Mike Lee, senador americano, pede para Marco Rubio sancionar Moraes com Lei Magnitsky. Abre aspas. Este é um bom primeiro passo para o juiz brasileiro. A Lei Magnitsky global deve ser o próximo passo. O que se trata disso aqui, galerinha? Lei Magnitsky é sobre um Magnitsky, que era um russo, que foi morto por causa da ditadura da Rússia. E os Estados Unidos fez essa lei justamente para punir essas pessoas que fizeram esse atentado contra esse cara, né? Eu não sei muito bem da história, né? Não quis me aprofundar, porque, né, foda-se. Mas o que a gente tem que tratar é sobre esse careca safado aqui, entendeu? E aí o que acontece? Se essa lei for sancionada, como está sendo isso, e eu já vou aprofundar mais no tema, a pessoa, em primeiro passo, tem, tipo, pode ser só nos Estados Unidos, né? Que tudo patrimônio, tudo que a pessoa tiver nos Estados Unidos, além do visto barra passaporte, não, passaporte não, perdão, do visto de entrar nos Estados Unidos, vai ser tudo barrado, né? Tudo barrado. E tudo que tem nos Estados Unidos, né, patrimônio, contas, dinheiro, vai ser sancionado, já era, né? E tem a global, né? A global é o mundo inteiro. Todo mundo que faz negócios com os Estados Unidos tem que acatar essa lei, porque para não sofrer retaliação, né? Então quer dizer assim, e eu acho que só a Caixa, se eu não estiver enganado, não tem mercado nos Estados Unidos. Realmente o Banco da Caixa tem negócio nos Estados Unidos, então quer dizer que o careca safado tá fudido. Mas Banco do Brasil tem, tanto que eles cobram $3.000 para você abrir a porra de uma conta nos Estados Unidos. Outros bancos também que são do Brasil, mas têm negócio com os Estados Unidos, são obrigados, entendeu? Obrigados a não aceitar esse tipo de gente para não sofrer sanções, né? Ou é esse bosta, ou é o mercado americano. E assim, a menos que saia uma lei, né, que esses arrombados façam uma lei que não permite o encerramento de conta desse careca safado, eles vão ter que escolher entre esse arrombado e o mercado americano, né? Cara, se vocês entenderem a desgraceira que tá rolando, por conta de um certo banquinho aí, entendeu? Vocês não dariam conta do que esse safado vai fazer com o Brasil se caso os bancos agirem conforme eles têm que agir, com o próprio bolso, resolverem sair do Brasil por conta desse cidadão, entendeu? Já era Brasil. Sabe Venezuela? Aquele país decrépito, tá ligado? Com aquele político safado? Já era. Vamos estar tão pior quanto eles. Na verdade, eu diria que até pior, entendeu? Porque Brasil, querendo ou não, é o país mais rico da América Latina, né? E é a mesma coisa que você ganhar R$10.000 todo mês e do nada viver com o salário de um estagiário. Você se fodeu, entendeu? E por conta desse cara, isso vai acontecer, entendeu? E aqui fala mais um pouco, né, sobre a questão da Lei Magnitsky, né? Que é uma lei dos Estados Unidos que permite sancionar estrangeiros por violar direitos humanos ou corrupção. Lula é um corrupto, um velho decrépito corrupto, um pinguço safado, que sim, é um corrupto, né? Eu vou falar corrupto várias vezes porque é o que ele é, um corrupto. E ele sim pode ser sancionado por essa lei. O Alexandre de Moraes, que é o nosso ditador supremo, nosso Deus Munra, ele sim pode ser, e ele vai, né, se tudo dando certo, ele vai ser sancionado, né, e tudo de mal para a vida desse cara. Não sou aqui um bom cristão, né, nem cristão eu sou, para desejar o bem de um filho da puta desse que tá fodendo o Brasil, entendeu? E pessoas igual eu que dá a cara a tapa, está dando um cara a tapa para poder falar sobre esse arrombado aqui,
pode ser censurado, processado e colocado na prisão como se fosse pior do que uma pessoa que cometeu aqueles atos criminosos contra várias pessoas, entendeu? Que, né, não podemos falar o quê? Porque também a nossa plataforma que estamos criando conteúdo não permite a liberdade total de liberdade de expressão, né? É maravilhosa, né? Mas as penalidades aqui, ó, podem ser pesadas, afetando patrimônio, acesso financeiro e reputação internacional. Essa eu acho que é a primeira parte, né? Tem a global ainda, que é muito mais pesada, né? Mas de qualquer forma, é inegável que só de estar pensando, né, de colocar esse safado nessa lei, o problema é o seguinte: o problema não é o Alexandre de Moraes. Ah, eu não vou pra Disney. E daí? Ele não pode ir pra Disney, né? Ele pode ir na Disney brasileira, vulgo Beto Carreiro, entendeu? Ele pode ir nesse lugar, né? Se ele tiver coragem, né? O problema não é ele, é quem está em volta dele. Porque eu não sei se você sabe, o poder vale muito mais do que dinheiro, entendeu? Ele tem um poder tal que é assegurado por várias pessoas que estão abaixo dele. Se essas pessoas começam a duvidar do poder dele, do poder que ele tem, e não precisa nem fazer nada contra ele, é só deixar ele desamparado, que ao chegar ao decorrer desse caminho que já percorreu, né, de várias censuras, vários atos criminosos que eles fizeram pelo Alexandre de Moraes, mesmo eles abandonando o barco agora, vão ser afetados também de qualquer jeito por essa lei. Então, se essas pessoas saem, ele fica sem poder nenhum. Ele vai ser rifado lá em Brasília, porque é muito melhor rifar ele do que rifar todos os outros ministros. E tirando dois, que são os dois bolsonaristas, que eu esqueci o nome deles, mas não tá passando a fotinha deles aqui. Tirando esses dois, todos os outros foram incumbidos nessa lei. E tem que se foder mesmo, entendeu? E vocês acham que o nosso querido governo, ao invés de tomar um lado certo e rifar esse cara, não. Eles não vão rifar o cara. Eles simplesmente vão dobrar a aposta. Por quê? Deu certo no México e deu certo no Canadá. Porque a esquerda ganhou lá. Tava perdendo, mas por conta de uma brincadeirinha do nosso querido Trump, eles voltaram ao poder. Mas aqui no Brasil, o tempo, né? 2 anos entre uma eleição e outra, fizeram com que tudo que o Lula fizesse e o Alexandre de Moraes fizesse para reviver a esquerda no Brasil fosse extinto, né? Porque o tempo, né? Não tem como colocarem a culpa em sanções do Lula, do Trump, nem nada, porque simplesmente o tempo mostra que o Lula é o errado toda vez que ele é acionado. Igual essa matéria aqui do jornal Metrópolis. Lula diz que sanção dos Estados Unidos não pode atingir Moraes. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sustenta que sanções financeiras Alexandre de Moraes, abre aspas, não pode ter vigência extraterritorial. É como eu falei, não pode. Os Estados Unidos não pode fazer nada. Mas é o seguinte, você tem um vizinho rico e você tem outros vizinhos que dependem dele para vender as coisas para ele. Se você briga com ele e você não é tão rico quanto ele vai falar para você, para os seus vizinhos que vendem as coisas para ele o seguinte: não vende maçãs para esse cara, porque senão eu não compro mais de você. Você compra apenas 5 maçãs dele, desses vizinhos, uma de cada. E esses 5 vizinhos vendem cada um 1.000 maçãs por dia para esse vizinho rico. Você acha que esses vendedores de maçã, eles vão deixar de vender 1.000 maçãs por dia para esse cara, para vender 5 para você por dia? Os bancos, né, vão ter que tomar uma decisão. Porque se depender, mesmo que seja brasileiro, se depender do território só do Brasil, eles vão todos falir. O Brasil é aquele, como eu disse num vídeo anterior, ele é uma grande potência desperdiçada. Tem um grande potencial para tudo, tudo. Mas prefere fazer o que faz e exportar os cérebros para fora. Né? Muita gente inteligente, capaz de fazer o diferente no Brasil, é expelida por conta dessas políticas depravadas de aumento de imposto e baixa do poder de compra, né? E o aumento da inflação. Faz com que pessoas maravilhosas saiam no Brasil, né? Ou não tenham perspectiva de viver nesse país de merda. E vamos dar seguimento aqui aos nossos conteúdos diários maravilhosos. Vamos dar uma olhada nesse videozinho aqui da Jovem Pan, né? Espero que eu seja derrubado por conta disso, né? Porque, né? Televisão, cara, tomara que a televisão acabe, velho.
Mas vamos dar uma olhada nesse vídeo e desculpa pela qualidade, eu peguei na nossa plataforma de notícias maravilhosa chamada X e não ficou numa qualidade top, mas né, o importante é o conteúdo, é o que está sendo falado. Essa instalação desse inquérito pelo PGR só corrobora o discurso do Eduardo. Só mostra que Eduardo Bolsonaro estava certo quando lá atrás ele falou: corro o risco de ser preso, estou vivendo em um estado de exceção no Brasil, por isso vou ficar nos Estados Unidos e me licenciar do meu mandato. Naquele momento, após a fala de Eduardo Bolsonaro, a PGR correu, após a fala, a PGR correu e disse: não, vamos arquivar isso aqui porque não tem nada a ver, e o ministro Alexandre de Moraes então arquivou isso. Agora, após a fala do Marco Rubio, nos Estados Unidos, dizendo que sim, que tinha grandes chances de uma sanção contra membros do judiciário brasileiro, citando exatamente a lei Magnitsky, aí agora a PGR faz abertura de novo de inquérito. Você percebe o jogo político? Você percebe a politicagem? Ela está nítida nesse processo. Então, depois da fala de Marco Rubio, então a PGR foi lá e oferece a denúncia, que cai com quem novamente? Alexandre de Moraes, mais uma vez. Então, é um processo que está correndo realmente sem nenhum resquício político, não é verdade? Pois é, corrobora completamente a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, que estava certo e que vem fazendo nos Estados Unidos um trabalho que representa, sim, os seus eleitores. Os eleitores de Eduardo Bolsonaro querem exatamente que ele faça o que ele está fazendo, defendendo a nossa liberdade. Eu espero que realmente ele consiga defender a nossa liberdade, né? Porque... E isso só vai funcionar enquanto o Trump tiver poder, né? E não é só estando na presidência, tiver poder de argumentação, tudo, devido às cagadas que esse cara tá fazendo, né? Mas dito isso, por conta da primeira lei, a primeira emenda americana, até mesmo no governo Biden, tivemos sim a defesa da democracia e da liberdade de expressão. Porque enquanto o Alexandre de Moraes queria deportar para acabar com a vida do Paulo Figueiredo e do cara que comeu bastante o Alexandre de Moraes por trás e deixou ele com borboletas na barriga toda vez que é citado o Alan dos Santos, né? Esses caras não foi extraditado, né? Não foi extraditado e nem vão ser, entendeu? Não tem crime contra esses caras, né? Mas o Alexandre de Moraes insiste, né? Porque enquanto ele tiver com essa insistência toda, vai justificar qualquer traço autoritário que ele possa fazer. E isso é muito ruim, porque essas leis do Magnitsky sendo aplicadas, né, contra Alexandre de Moraes, pode deixar ou que ele seja rifado, né, porque a Fazendinha Brasil vai ter problemas, né, com a questão de arrecadar, né, porque eles veem a gente como uma fazenda, né. Pode ser que dê muito problema com isso e ele seja rifado e caia no ostracismo, né, político, ou descambe direto para uma Venezuela, tão pior quanto a Venezuela. Por quê? Imagina você que ganha 10 mil, 20 mil por mês e do nada, de um mês para o outro, você está sobrevivendo com salário de estagiário. Esse que é o Brasil. O Brasil é um país, apesar de tudo, é o maior país da América Latina. E se essas leis foram aplicadas e acontecer com que a gente perca mais poder financeiro do que a gente está, por ser um país muito grande, a gente possa ficar pior do que a Argentina. E esses animaizinhos que você adora, amanhã pode ser sua refeição. É por isso que eu já estou criando um monte de cachorro aqui, porque vai saber, né? Vai saber. E dito isso, é só questão de acompanhar. Eu vou estar trazendo vídeos sobre o caso assim que possível, né? Assim que a gente tiver ciência de mais coisas, eu vou estar trazendo aqui para vocês. Dito isso, não se esqueça de comentar aqui, curtir, compartilhar e se inscrever na porra desse canal. Você será bem-vindo. Agradeço a todos os inscritos que se inscreveram nos últimos dias. Tá fazendo com que esse canal seja levado a mais pessoas. Muito obrigado pelas visualizações que vocês tenham feito e até uma próxima. Tchau!